Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma live através do Observatório Social para a gente discutir os números de Limeira. E para isso, eu estou aqui com convidadas muito especiais. Convidadas não, minhas parceiras do grupo GT Mulheres lá do Observatório. Estou aqui com a Dani Paulino, que é voluntária e também é responsável, junto com o esposo, da nossa comunicação, com a Maria, que também é nossa voluntária, com a Marisa, e você é muito bem-vindo. E lá de Portugal, a gente tem uma convidada muito especial, Thaís, que é especialista em estudos de gêneros, futurista feminista, roteirista e documentarista e vice-presidente da Foreign Side. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Dani. E aqui a gente está hoje porque no mês de agosto, nós temos aqui na nossa cidade o Agosto Transparente, onde é apresentado de forma simplificada, de maneira que todo mundo pode entender os números da nossa cidade. E nesse ano, o Observatório, convidou a gente, mulheres, para que a gente também tivesse uma participação como protagonista da história, para que a gente pudesse analisar os dados com os olhos femininos, com os olhos das mulheres da nossa cidade. E a gente está aqui agora, Dani, vou passar para você para a gente começar a nossa conversa com a Thaís. Tá ótimo. Antes de começar a conversa com a Thaís, então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, sobre a experiência internacional que ela tem, que não é pouca. Né, Thaís? Thaís Prado, né? Ela trabalhou para escritórios da ONU Mulheres no Brasil, Argentina, Panamá e para a sede em Nova York. Trabalhou em Londres para a BBC Media Action, oferecendo treinamentos de gênero para países da África e Ásia. Prestou consultoria de gênero para o Centro de Esportes e Direitos Humanos na Suíça e, mais recentemente, com a sua empresa, que ela já falou, a Feminist Future. Trabalha com meninas adolescentes e jovens mulheres de mais de 35 países. Então, acho que hoje a conversa vai ser bem boa, né? Então, vamos começar, Thaís. Obrigada, primeiro, por você ter aceito o nosso convite para participar, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra. Então, vamos lá. A sua vivência internacional, né, com a sua atuação durante muito tempo nas Nações Unidas e agora na Feminist Future, te trazem em termos de em termos de percepções sobre os desafios enfrentados pelas mulheres nos diferentes países, né? E o que há de comum e o que há de diferente nesse contexto diverso aí quando se trata de igualdade de gênero. Pois é, Dani, a questão é que o machismo, ele infelizmente está presente no mundo inteiro. Infelizmente, a gente não tem ainda nenhum país no mundo que alcançou a igualdade de gênero até agora. Tem alguns países que são muito famosos por estarem mais próximos de alcançar essa igualdade de gênero. A gente está falando dos países nórdicos, como a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca. Mas mesmo nesses países, se você olhar para as questões relacionadas ao universo do trabalho, por exemplo, quanto ganham os homens e as mulheres ocupando os mesmos postos de trabalho, ou o número de mulheres em posições, em cargos de liderança, ou até mesmo a percepção das pessoas em relação ao que é um trabalho de mulher e o que é um trabalho de homem, você vai ver que ainda existem desigualdades, né? Você comentou que eu já trabalhei para uma ONG que fica na Suíça, e na Suíça eu observava muito isso. A maioria das mães na Suíça não tem trabalho de tempo integral, porque as escolas na quarta-feira e as creches não funcionam, elas funcionam em tempo reduzido. Então, a maioria das mulheres não trabalha em tempo integral justamente para conseguir acomodar o horário das crianças, né? E aí, claro, você vai ter outros casos de países como o Afeganistão, em que as mulheres sequer podem falar umas com as outras dentro de casa, casos de meninas que não podem ir para a escola, são proibidas de acessar a educação. No norte da África, na África subsaariana, você vai ver ainda muitos casos de mutilação genital feminina. Quando você olha para o Brasil, somos um dos campeões negativos, né, de índices de casamento infantil. Nós somos o 4º país no mundo em índice de casamento infantil e o 5º em feminicídio, que são os homicídios cometidos contra mulheres motivados por questões de gênero, ou seja, pelo fato de ela ser uma mulher. Então, quer dizer,
em vários países a gente vai ver essa desigualdade de gênero expressada de uma maneira diferente, em aspectos diferentes, mas a discriminação contra mulheres e meninas, ela é um pouco comum ao redor do mundo. E aí a gente tem essa noção, às vezes, de que o norte global, ou os países ricos ou desenvolvidos, são mais avançados em relação a esses índices, mas nem sempre isso é verdade, né? Tem muitos países de América Latina, África, Ásia, que tinham relações muito mais igualitárias entre homens e mulheres, por exemplo, antes de serem colonizados. Então, o processo de colonização europeia trouxe muita desigualdade de gênero também para os países que se tornaram colônias, né? E aí a gente está falando de discriminação de gênero, mas também de outras nuances de discriminação, como discriminação étnico-racial, em relação à sexualidade, em relação à classe social. Então, infelizmente, esse é um problema realmente sistêmico e global. E assim, da sua visão, por que você acha que isso persiste ainda? Por quê? Porque essas são questões muito profundas e muito antigas. A gente tem um condicionamento social muito arraigado, assim. Se você pensa numa mulher grávida, por exemplo, uma das primeiras perguntas que ela vai ouvir é se é menina ou se é menino. E essa não é uma pergunta qualquer, ela é uma pergunta que no imaginário das pessoas já vai trazer um monte de expectativas que são muito diferentes. Ela vai ser tão fofinha, vai ser uma princesa, vai fazer companhia para a mamãe ou para o papai. E se é um menino, ele vai ser forte, né? Vai dar trabalho, enfim. Então, a gente já tem no nosso imaginário muitas expectativas do que significa ser uma menina e do que significa ser um menino, e de formas distintas. Se a gente olhar para os brinquedos de criança, para as lojas de brinquedos, né? Enquanto as meninas vão ter o mobiliário da cozinha, os utensílios domésticos, a boneca, a maquiagem, a bolsinha, a bijuteria, os meninos vão ter já o avião, a arma, o carro de controle, a nave espacial, ou seja, a gente está já associando as mulheres e as meninas muito mais a um ambiente doméstico, controlado, privado, e os meninos a esse ganhar o mundo e além, né, e o espaço. Então, com isso, o que a gente vê? Que as expectativas são diferentes, né? E o que é o gênero? É justamente isso, um conjunto de papéis, de comportamentos, de expectativas, de atividades que a gente atribui às mulheres e às meninas e aos homens e aos meninos de uma maneira diferenciada. Isso não é natural, isso é socialmente construído, aprendido no nosso processo de socialização desde os primeiros dias de vida e é passado de geração em geração. Agora, é claro que isso pode mudar ao longo do tempo e vem mudando, mas esse é um processo muito lento e é um processo de diferenciação que muitas vezes prejudica as mulheres e as meninas nesse processo. Quando a gente diferencia, a gente atribui a elas características que são menos valorizadas e aos homens e aos meninos características que, em geral, são mais valorizadas. Existem exceções, claro. Então, com tudo isso, a gente vai falar hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão relacionados com os dados que vocês vão apresentar, mas, infelizmente, em 5 anos, em 2030, quando a gente tiver a conclusão da Agenda 2030, o ODS 5, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, a gente já sabe que ele não vai ser alcançado, e ele fala justamente sobre isso, sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas, porque sim, tivemos avanços, especialmente em relação à educação, alguma participação no mercado do trabalho e algum crescimento na participação política ao redor do mundo, mas tem áreas em que praticamente nada mudou em 30 anos, como é o caso da violência doméstica, e em outros casos em que a situação das mulheres e das meninas piorou muito nos últimos anos. A gente teve um aumento, por exemplo, de meninas sendo afetadas por conflitos armados em 50%. Elas são mais afetadas pelas mudanças climáticas, têm novas formas de violência digital. Então, assim, é um trabalho que é diário e que precisa continuar acontecendo. Antes de eu entrar nos dados, só queria parabenizar vocês pela coleta de dados que refletem a vida e as preocupações das mulheres, porque isso nem sempre acontece assim, né? E achei muito importante vocês trazerem esses dados alinhados com a agenda internacional, né? A Agenda 2030, os ODS, porque quando a gente mede a mesma coisa, a gente consegue comparar, não só ao longo do tempo, como você mencionou, Maria, mas também entre países diferentes, entre cidades diferentes, e a gente consegue aprender e potencializar muito mais esse trabalho que está acontecendo em vários lugares, né? Eu acho que é importante que esses temas que afetam a vida de todo mundo, mas afetam especialmente a vida das mulheres, que eles sejam coletados, justamente para que a gente possa acompanhar e entender quão importante é a vida das mulheres quando se trata de políticas públicas, de investimentos públicos e privados.
Em relação aos crimes sexuais, me chamou a atenção que esse número diminuiu, e, claro, isso é uma coisa positiva. Eu acho que vale a pena a gente falar que todas as pessoas podem ser vítimas de crimes sexuais, mulheres e meninas, homens e meninos, mas, em geral, no mundo, 90% dos casos de crimes sexuais são cometidos por homens e as mulheres e meninas são as vítimas. No Brasil, a gente tem uma estatística de a cada 11 minutos, uma mulher ou menina é vítima de estupro no Brasil. Então, é um número muito assustador e isso é uma subnotificação, porque quando a gente fala, por exemplo, de crimes sexuais, a gente está falando de um tema que é super tabu, que muita gente vai se sentir muito envergonhada de trazer um tema desse, de discutir isso com a família, de ir até a polícia, por exemplo, para retratar uma questão dessas, pode gerar problemas no casamento, enfim. Então, uma série de preconceitos e de um imaginário que faz com que as mulheres e as meninas não denunciem. Então, quando a gente vê uma redução desse dado, né, diminuir o número de crimes sexuais, vale a pena a gente se perguntar, houve uma redução porque, de fato, os crimes diminuíram, porque a polícia está mais eficiente, porque as medidas preventivas estão mais eficientes, porque os perpetradores desse tipo de crime estão, de fato, sendo penalizados e isso inibe que mais crimes desse tipo aconteçam? Ou a gente está falando de um aumento do tabu, de uma dificuldade das mulheres de chegarem até o espaço onde elas podem denunciar isso com segurança, sem medo de retaliação. Então, é sempre bom a gente ir atrás dessas nuances. O dado é o primeiro ponto e é muito importante, mas depois ir atrás de consultar a população e entender as histórias por trás dos dados é um outro passo que é muito importante de ser dado. Comentando rapidamente sobre os outros três dados que você trouxe, a mortalidade materna, claro, né, sempre é gravíssimo. A maioria dos casos de mortalidade materna, eles são totalmente preveníveis, então são mortes que poderiam ser evitadas, né, são bebês que poderiam continuar tendo suas mães, são crianças mais velhas que, né, perdem suas mães porque ali numa segunda, uma terceira gestação. Então, isso é muito sério, e aí, de novo, quando a gente olha para os dados, o recorte racial, no caso da mortalidade materna e de vários outros dados, é muito importante, né? Existe esse imaginário, infelizmente, dentro dos hospitais, das clínicas, de que as mulheres negras são mais fortes, de que elas dão conta, de que elas não precisam de anestesia, ou seja, elas acabam sendo vítimas de violência obstétrica muito mais do que as mulheres brancas, elas têm menos acesso aos recursos públicos, têm um tratamento inferior, muitas vezes, em muitos ambientes públicos, quando se trata de gravidez, pré-natal, gestação, parto. Então, elas também são vítimas de mortalidade materna. Se a gente fizesse um recorte racial, provavelmente, entre as mulheres negras, esse número teria aumentado mais do que entre as mulheres brancas. E aí, a questão da violência, como eu disse no começo, assim, é um dado que normalmente não muda, né? No mundo, assim, 1 a cada 3 mulheres é ou será vítima de violência doméstica. E aí, sim, há um aumento, mas aí a gente também precisa pensar pelo outro lado. Há um aumento porque há um aumento de denúncias, e isso significa que o sistema está mais preparado para receber as denúncias dessas mulheres de casos que já estavam acontecendo, ou a gente está falando de um aumento, de fato, do número de violências cometidas contra mulheres e meninas. E, de novo, aí a gente precisa consultar as mulheres e entender com mais detalhes que tipo de violência é esse e por que essas denúncias estão aumentando, se é um aumento de denúncias, se é um aumento de casos em si. E, por fim, o número de creches, porque apesar de creche ser sobre crianças e crianças serem responsabilidades de homens e mulheres e de toda uma sociedade, infelizmente, voltando para essa questão das regras ou normas de gênero que a gente aprende desde criança, são as meninas que ganham as bonecas, as mulheres é que são responsáveis pelo cuidado dos filhos no imaginário coletivo. Então, quando o número de creches diminui, o acesso à creche diminui, é a vida das mulheres que vai ser impactada diretamente. Certo. E de qual forma esses dados de creche, mortalidade materna, violência de gênero, eles se conectam e impactam o cotidiano dessas mulheres? O que você entende disso? Eu entendo que são todos pontos que, primeiro, são evitáveis e com investimento público. Então, quando esses números pioram para creches, para mortalidade materna e para violência de gênero ao mesmo tempo, isso significa que a vida das mulheres ela está sendo menos valorizada do que a vida dos homens nesse determinado contexto, né? Por que a gente, quando vai priorizar os investimentos públicos, está deixando de lado as creches? Por que a gente está fazendo com que mortes evitáveis continuem acontecendo? Por que a violência de gênero continua acontecendo?
né, são questões que afetam muito mais a vida das mulheres. Então, eu acho que essa que é a pergunta mais importante, assim, que valor tem a vida de uma mulher nessa sociedade quando todos os dados que pioram dizem respeito a elas? Certo. E para finalizar essa minha parte, como podemos tornar, então, o uso desses dados públicos mais efetivo para fomentar políticas públicas voltadas a essas mulheres? Eu acho que coletar os dados é o mais importante. Em primeiro lugar, se a gente não tem os dados, a gente entra no mundo só das histórias. E as histórias são muito importantes, mas se elas vêm sozinha, eu vou te contar o caso da minha vizinha que morreu no parto. E aí alguém vai dizer: ah, mas ninguém mais morre no parto hoje em dia. Isso foi uma exceção, uma fatalidade. Aí eu vou te contar que a minha amiga foi vítima de violência doméstica. Ah, mas isso não é um caso, uma exceção. Então, aí quando a gente tem os dados, a gente tem uma amostra da população e a gente começa a acontecer que isso não são casos isolados. Isso, na verdade, está afetando a vida de muitas mulheres, ainda que muitas delas não se sintam confortáveis à vontade ou seguras o suficiente para falar sobre aquilo. Então, depois que esses dados são coletados, ou no processo de coleta desses dados, o máximo que a gente puder desagregar esses dados por gênero e por raça, especialmente no caso do Brasil, o tema racial muito importante de vir junto com o tema de gênero, mais a gente vai entender que uma mesma situação impacta a vida dos homens e das mulheres de maneiras muito diferentes. As vidas das pessoas não são impactadas pelos mesmos assuntos da mesma maneira. E depois é trazer essa consulta com as partes interessadas. A gente vai muito atrás dos especialistas, isso é parte do trabalho e é muito importante, mas a gente também precisa ouvir as histórias das mulheres, porque ninguém é mais especialista na vida delas do que elas mesmas. Então, trazer esse lado de fazer uma consulta contínua com a população é outra coisa importante. E depois eu acho que tem a ver com tudo isso que vocês estão fazendo, essa comunicação e esse monitoramento. Ninguém hoje em dia tem tempo de pegar um relatório imenso e ler aquilo e entender que número é esse. Então, uma coisa que eu achei super didática, por exemplo, do trabalho de vocês é isso. Quanto maior, melhor, ou quanto maior, pior. Isso já ajuda tanto para você olhar um gráfico, um número e entender o que aquilo ali significa. Senão é um monte de números, eu tenho tanta coisa para fazer que aquilo vai passar batido, assim. Então, trazer essa tradução dos dados para o cotidiano das pessoas, como vocês estão fazendo, e monitorar isso ao longo do tempo para comparar como é que a gente está melhorando ou piorando em relação às políticas que estão sendo implementadas, são passos muito importantes para a gente chegar numa melhoria para a igualdade de gênero. Eu não sei vocês, meninas, mas me deu até um quentinho no coração agora, quando a Thaís fala, olha, vocês já estão fazendo um comecinho, né? Significa que a gente está... São pequenos passos, né? Pequenos, mas, graças a Deus, a gente já começou a caminhar nessa estrada de, pelo menos, poder ter esperança de uma melhora no futuro. Agora eu passo a palavra para a Marisa. É isso, Thaís. Você comentou conosco sobre a importância da análise desses dados. Infelizmente, nos últimos 4 anos, se nós pegarmos aí 2020, 21, 22, 23 e 24, nós conseguimos constatar pelos dados que houve uma diminuição na oferta de vagas em creche. E aqui eu trago um ponto de vista, enquanto educadora, de que nós sabemos que a creche é um direito assegurado às crianças, justamente porque elas têm direito à educação, elas têm direito à dignidade. Então, sendo a creche, primeiramente, uma oferta para que as crianças possam se desenvolver com qualidade social e, ao mesmo tempo, ter uma educação que cuida e educa e promove o desenvolvimento, nós sabemos também que a creche é um elemento muito importante na vida de nós mulheres. Então, eu gostaria, Thaís, de pedir para você que comente conosco a importância da creche para o empoderamento feminino e a questão também da creche enquanto proteção social para as crianças e, ao mesmo tempo, proteção e empoderamento para as mulheres. Por favor. Sim, super importante sua fala, Marisa. De fato, a gente está falando dos direitos das crianças e dos direitos das mulheres, quando a gente fala do acesso à creche, não só às creches, mas também a escolas integrais. Como eu comentei antes, as mulheres, elas são socialmente associadas a essa responsabilidade de cuidar não só dos filhos, mas das crianças de uma forma geral. Então, quando você não tem creche, ou você impacta a vida de uma mãe, ou de uma avó, ou de uma menina mais velha, que é a irmã do bebezinho, ou você impacta a vida da vizinha, são mulheres, né? Redes de mulheres. E a gente sempre diz que
para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira, né? É um ditado africano. E a creche é esse espaço de ser essa aldeia segura para essa criança desenvolver e ter todo o acesso aos estímulos cognitivos, à alimentação de qualidade, a um espaço seguro, à socialização. Enquanto essa mulher pode ser mais do que só mãe, né? Então, quando a criança está na creche, essa mãe ou essa mulher, ela pode estudar, ela pode trabalhar, gerar renda para a família, ela pode descansar, porque a gente acha que o descanso não é importante, mas o descanso é fundamental. Ela pode equilibrar melhor essa carga mental, né? A gente está vendo mulheres com uma carga mental tão elevada e elas estão completamente adoecidas, né? E a responsabilidade da educação de uma criança é uma responsabilidade de toda a sociedade, ela não deveria recair sobre uma mulher especificamente, né? Então, uma mulher, ela é um ser humano, ela é uma estudante, ela é uma ativista, ela é uma trabalhadora, ela é uma filha, ela é uma esposa, ela é uma cidadã, e talvez ela seja uma figura pública. E para exercer todos esses papéis sociais, de fato, ela precisa de apoio e ela não pode ser a única responsável pela educação dessa criança, que senão realmente pesa muito e desequilibra todo esse desenvolvimento social, desenvolvimento individual dela e contribuição social também. É isso mesmo, Thaís. E eu gostaria também que você pudesse compartilhar conosco como a oferta de vagas para creches ou a não oferta, o não crescimento dessas vagas pode afetar a vida das mulheres. Você tocou aí em pontos importantes, né? A questão do mercado de trabalho, do estudo, do desenvolvimento e até do descanso. Mas nós sabemos também que a creche, ao mesmo tempo que preserva a vida da criança para que ela não fique sozinha ou exposta a algum tipo de violência, a creche também ela pode ser, olhando para as mulheres, um modo de prevenção às violências. E um outro detalhe, o que você tem visto, né, em relação aí aos países em que você assessora e trabalha, nesses últimos 4 anos, se houve também, se você teve acesso a dados internacionais, essa diminuição na oferta de vagas em creche, se você tem algum estudo que relaciona também com o efeito da pandemia. Sim, eu acho que a questão da creche está completamente ligada à questão da violência doméstica, pelo seguinte, passando por essa questão da autonomia financeira e da saúde mental, né? Então, quando a criança tem um acesso à creche, como eu disse, a mulher ela vai poder ter muito mais autonomia financeira, através do estudo, do trabalho, da qualificação e do acesso ao trabalho e ao mercado de trabalho formal, porque quando você olha para os dados de acesso ao mercado informal, a maioria das mulheres estão acessando mercados informais de trabalho. Por quê? Justamente por isso, porque às vezes é um bico que ela vai fazer, é alguma coisa que ela vai ter que fazer justamente para conciliar com a educação das crianças, com o atendimento às necessidades dos filhos, que não tem, muitas vezes, esse acesso aos espaços públicos, como as creches e as escolas integrais. Agora, quando uma mulher tem autonomia financeira, ela tem trabalho, ela tem estudo, ela tem tempo de descanso, as dinâmicas dentro de casa, as dinâmicas de casal, elas também mudam. As relações de poder se tornam mais igualitárias. Está todo mundo contribuindo para o sustento da casa. E isso faz muita diferença na prevenção da violência e na capacidade das mulheres de romper com esse ciclo da violência, caso a violência ocorra. Porque se ela tem condições financeiras de cuidar de si mesma e de cuidar dos seus filhos, ela tem a possibilidade de sair de casa e de romper com aquela relação tóxica e violenta. Se ela não tem uma fonte de renda, ela fica completamente refém de uma situação que é uma situação que pode colocá-la em risco e também colocar as crianças em risco. E quando a gente tem as mulheres trabalhando, a gente vê esse efeito multiplicador, porque existem vários dados que mostram como que as mulheres tendem a usar o dinheiro delas dentro de casa, para priorizar a saúde, a educação, a alimentação dos filhos e da família como um todo. Então, tem muitos bancos de desenvolvimento em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que vão optar por emprestar dinheiro especificamente para as mulheres, porque eles sabem que aquele dinheiro vai ser bem empregado e vai gerar um efeito multiplicador mesmo, em vários níveis, para aquelas crianças, não só no momento presente, mas também gerando benefícios para o futuro. Eu não tenho dados específicos em relação a creches em outros países, mas
a atribuição do papel de cuidado e de educação de crianças às mulheres, e especificamente às mães, isso é algo muito comum em diversos países. Algo que eu noto muito mais é, por exemplo, em países africanos, normalmente, a solidariedade entre as mulheres e entre as pessoas, de um modo geral, costuma ser maior, essa noção da criança muito individualizada, né, que é só da família nuclear, é da mãe e do pai. Isso não funciona necessariamente dessa mesma maneira em outras sociedades. Então, né, não é à toa que o ditado precisa de uma aldeia para criar uma criança é um ditado africano. Então, existem outros modelos da gente pensar também esse compartilhar da responsabilidade sobre a educação das crianças que vai para além da família nuclear, que eu acho que é interessante observar em outras sociedades. Então, Thaís, quando a gente vê que os dados de oferta de creche estão diminuindo nesses últimos 4 anos, significa que, enquanto sociedade, nós, enquanto aqui limeirenses, nós temos que ligar o sinal de alerta, porque a mulher, além de não poder se empoderar, ela vai ser duplamente penalizada. Porque ela vai sofrer ou pode sofrer quaisquer tipos de violência justamente pelo fato de não poder entrar ao mercado de trabalho e se desenvolver em todas as áreas, justamente porque lhe falta, e falta aos filhos, o acesso a uma educação de qualidade, né? Seria isso. Então, nós temos que nos movimentarmos enquanto sociedade para que a oferta aumente, não diminui. Seria essa perspectiva para nós, enquanto cidadãs. Com certeza, e eu acho que é lembrar que isso não só, como a gente já disse, você disse muito bem, afeta a vida das mulheres, afeta a vida das crianças, impede esse efeito multiplicador que eu mencionei antes, mas também afeta a vida dos homens, porque, gente, não está fácil ganhar vida, né, hoje em dia. Então, se uma mulher consegue seguramente deixar o seu filho, o filho do casal, na creche e contribuir, entrar no mercado de trabalho e contribuir de uma forma mais igualitária para as despesas da casa, para o investimento no futuro dessa família, todo mundo ganha. O homem ganha, a mulher ganha, os filhos ganham e a sociedade ganha, porque a gente vai ter mais gente contribuindo com seus talentos, com as suas habilidades para tudo que precisa ser feito numa sociedade que não é pouca coisa. Sim. Perfeito, Juliana. Quando a Thaís fala, né, desse modo de viver na África, né, eu lembrei que eu ouvi alguma vez alguma coisa sobre o Ubuntu, né, que é sobre essa solidariedade, sobre viver em comunidade, né, das pessoas se apoiarem, né, e ter um crescimento junto. Eu peço correção, mas eu estava até tentando pesquisar aqui, que eu ouvi uma frase e é muito isso, né? E a gente, eu acho que, de alguma maneira, de alguma forma, a gente tem perdido um pouco essa questão desse convívio, das responsabilidades, que o que acontece comigo reflete em você, reflete em todo mundo, e quando a gente se perde nisso, a sociedade toda perde. Sim. Aí, Thaís, agora é a minha vez de fazer perguntas, e eu estou até assim, porque as minhas parceiras aqui fizeram tão... os comentários, né, se colocaram tão bem, que agora eu estou até insegura de fazer a minha. Imagina. Mas quando a gente olha, Thaís, né, os dados da nossa cidade, a gente vê que os dados não são neutros, né? E pensando nisso, eu gostaria que você ajudasse a gente... a falar, né? Porque as políticas públicas, elas também precisam ser mais sensíveis às desigualdades de gêneros. E como é que esses dados eles podem gerar impactos diferentes na vida de mulheres e homens? Sim, essa é uma ótima pergunta, Juliana. E eu acho que a gente tem que olhar assim, todos os dados, qualquer dado que você olhar, qualquer indicador, se ele for desagregado por gênero, a gente vai ver que ele vai impactar a vida das mulheres, das meninas, e dos homens e dos meninos de maneira diferente. A gente vai entender que, justamente por causa dessas construções sociais, o mesmo tema, ele significa coisas diferentes para as mulheres e meninas e homens e meninos. A gente falou bastante dos temas que são muito relacionados à vida das mulheres, né? A mortalidade materna, as creches, violência de gênero, crimes sexuais, mas quando a gente olha para os outros dados que vocês estão apresentando, por exemplo, educação, a primeira impressão é, beleza, tem mais criança indo para a escola, ou as notas das crianças e dos jovens está melhor. Mas quando a gente desagrega isso por gênero, significa que as meninas e os meninos estão, de fato, tendo o mesmo acesso à escola da mesma maneira?
E aí não é necessariamente, especialmente o tema da educação, que é um tema que a gente evoluiu muito em questão de igualdade de gênero, às vezes é só sobre como que isso impacta a vida das mulheres, das meninas e dos meninos de maneira diferente. Por exemplo, a evasão escolar, ela acontece por maneiras muito diferentes. Os meninos, normalmente, eles vão sair da escola antes do tempo, né? Por quê? Porque ele tem que trabalhar, às vezes porque o homem da casa, que era o pai, morreu ou foi embora, e aí aquele menino recebe essa responsabilidade de ser o novo provedor, de ser o novo homem da casa e contribuir para a renda familiar. Então, esse vai ser o motivo dele sair da escola. As meninas, às vezes, é muito mais porque as tarefas domésticas e de cuidado são tão intensas que não sobra tempo para estudar, ou elas não conseguem mais acompanhar, ou elas têm uma gravidez na adolescência, e aí, porque a responsabilidade do cuidado normalmente recai sobre as meninas, os meninos que foram pais precoces voltam para a escola, ou as nem saem da escola, e as meninas não. Às vezes é por uma questão de investimento familiar. Não tenho dinheiro do passe escolar para todo mundo. Vou investir em quem? Nos meninos, porque as meninas, a menina nem precisa ser muito inteligente, senão nem arruma namorado. E aí começam esses tabus, esses conceitos completamente distorcidos, que fazem com que o impacto disso na vida dos meninos e das meninas seja diferente, né? Ou, por outro lado, a gente tem essa percepção, os meninos podem ser bagunceiros, qualquer coisa que eles fizerem, isso é coisa de menino. Não, as meninas são certinhas, são ordeiras. Isso, às vezes, faz com que as meninas se saem melhor na escola, em comparação com os meninos. Né? Por outro lado, tem muitos países, especialmente em África, em que você vai ver as meninas tendo que andar quilômetros e quilômetros para buscar água ou para buscar madeira para fazer o fogo e gerar a energia da casa. E aí elas, especialmente agora com as mudanças climáticas, elas têm que andar tantos quilômetros a mais que elas não conseguem mais tempo para ir às escolas. 70% das atividades do mundo de buscar água e buscar lenha são de responsabilidade das mulheres e das meninas. Então, quer dizer, a gente está falando de educação, a gente está falando de acesso à escola, mas tem tanta nuance aí dentro, dependendo de se você está falando de um menino ou de uma menina, e por que isso tem a ver com política pública? Bom, se eu entendo esse dado desagregado, eu consigo entender por que os meninos e por que as meninas estão ou não estão acessando a escola, se estão ou não estão indo bem, e aí eu posso vir com medidas específicas para endereçar aquelas necessidades específicas. Né? A gente fala, outro dado que vocês trazem é sobre o estoque de empregos. Existe uma maior oferta de empregos. Excelente, mas esses empregos, eles são acessíveis às mulheres da mesma forma que eles são para os homens? Será que eles são empregos que já são, na mente das pessoas, mais associados aos homens do que às mulheres? Será que eles são empregos noturnos, por exemplo? Porque se eles são noturnos, tem muitas mulheres que, se quer aplicar para aquela vaga, elas vão, porque elas vão estar mais expostas a risco de violência de gênero, violência sexual. Né? Será que as mulheres estão tão qualificadas quanto os homens? Elas tiveram acesso ao mesmo tipo de treinamento e de educação? E se não, quem sabe a gente não traz uma política pública de um treinamento específico para as mulheres, para elas estarem com as mesmas condições de competir por aquelas vagas? Então, essa é a nuance de gênero que a gente tem que trazer. Outros dois pontos que me chamaram a atenção, né, dos dados que vocês trazem. Os homicídios. Né? Quando a gente olha para homicídio, é muito diferente da gente olhar para feminicídio. Quer dizer, em todos os casos, é uma pessoa que está morrendo. Mas no homicídio, a gente tem homens e mulheres que morrem por homicídio, ou seja, são pessoas que são assassinadas. Então, elas vão ter vários contextos aí relacionados à segurança pública, né, à gestão da segurança na cidade. Agora, quando a gente olha para o feminicídio, que é um assassinato de uma mulher motivado por uma questão de gênero, normalmente é um crime de ódio, pelo fato de ela ser uma mulher, muitas vezes isso é cometido por parceiros ou ex-parceiros ou pessoas muito próximas a essa mulher, a gente vai ter motivações muito diferentes. E aí as políticas públicas para prevenir e responder a casos de homicídio e de feminicídio também vão ser diferentes. E se a gente não tem essa nuance de gênero, assim, a gente fala, é tudo homicídio, vamos botar mais polícia na rua. Para os feminicídios, isso não vai adiantar muito. Então, aí a gente acaba ficando nesse ponto cego de conhecimento, que é que a gente não está entendendo aquela nuance específica. E, por fim, eu acho que um dado muito interessante, a questão das mortes no trânsito, né? Porque os homens, eles morrem mais em acidente de trânsito. Então, esse é um caso típico em que o machismo e essa noção dessa masculinidade que associa os homens à virilidade, a ser forte, a ultrapassar os limites, a ser imprudente, leva à própria morte de meninos, de jovens, né, que começam a dirigir, e de homens em mortes de trânsito. Então, quer dizer, o machismo também gera malefícios e inclusive, a morte de homens nesse contexto.
Muito triste isso. Aliás, o ano passado, a gente teve 4 feminicídios. Muito, é difícil até falar aqui na nossa cidade, que é um número, assim, qualquer número é um número triste, mas para o tamanho da nossa cidade Muito grande, é um né? número muito grande. Bem alarmante mesmo. Bem alarmante e preocupante. Você falou também da violência do trânsito. Esse ano já morreram 37 pessoas, salvo engano. Eu vi hoje no rádio. Eu vi, hoje também apareceu rádio, uma publicação no Instagram da prefeitura falando que agora eles estão com uma proposta de fazer algo em conjunto com a população, para uma educação da população no trânsito, porque a maioria foi por imprudência. Por imprudência. E, novamente, 37 para o tamanho da nossa cidade é um número absurdamente grande. Mas, Thaís, pensando nas políticas públicas mais integradas e acessíveis às diversas realidades de gênero, sem perder o foco nas especificidades das mulheres, como a gente pode construir políticas públicas sem perder o foco nas necessidades, nas especificidades, né, das mulheres? Eu acho que é sempre trazer esse olhar que é um olhar duplo, é entender que as políticas públicas elas são feitas para todo mundo, para a população em geral, então elas precisam servir para todos e todas, mas e aí olhar em cada tema como esse tema, a saúde, o emprego, a segurança pública, a mobilidade urbana, a educação, como esses temas se manifestam na vida das mulheres e das meninas e dos homens e dos meninos de maneira diferenciada. Porque a gente pode ter uma política pública que é um guarda-chuva, por exemplo, eu quero aumentar o número de ônibus, porque isso é muito importante. Mas depois você vai olhar ali no detalhe e vai entender, bom, precisa aumentar o número de ônibus, de repente, às X horas da manhã, porque tem muitos homens que vão para o trabalho da construção civil e precisam chegar em tal horário. Então, a gente vai botar esse ônibus aqui. Mas como que a gente faz para as mulheres também participarem da construção civil e acessarem esse transporte público? De repente, é sobre iluminar o ponto de ônibus, para que essa mulher não tenha medo de pegar esse ônibus no mesmo horário. De repente, é sobre colocar uma motorista mulher nessa rota, porque a mulher vai se sentir mais segura se ela precisar pegar o ônibus naquele horário. Então, é isso, assim, a política para todos, ter mais oferta de ônibus é bom para todo mundo, mas quais são as necessidades dos homens e quais são as necessidades das mulheres que precisam ser atendidas de forma diferenciada e complementar ali dentro, para que a gente possa chegar ao efeito maior, que é o que a gente quer? A gente quer igualdade, a gente quer que todo mundo tenha uma melhor mobilidade urbana. Então, para isso, às vezes, as medidas específicas e as atividades específicas, elas precisam ser adequadas às necessidades e aos interesses e às particularidades de cada grupo. E muitas vezes a gente vai precisar fazer consultas com grupos da população que são especialmente, historicamente, sistemicamente marginalizados, seja por uma questão de gênero, de raça, de deficiência, de sexualidade, e aí fazer políticas públicas que são específicas para aquele grupo, porque eles vão sofrer uma discriminação que é específica. Então, aí é uma política pública para eliminar aquela barreira de forma que aquele grupo que está muito para trás possa acessar os mesmos direitos e as mesmas oportunidades do restante da população. Então, sempre esse olhar duplo, é para todo mundo, mas nós não somos todos iguais nas nossas necessidades, nos nossos interesses e na maneira como cada área da vida impacta as nossas experiências individuais. É buscar a equidade, né? Não, igualdade. Exatamente. Não, equidade. Então, não e a igualdade, né? Entender as diferenças e levar todo mundo para o mesmo lugar, para garantir o mesmo acesso. E a gente está falando aqui dos dados, né, Thaís? E como é que a gente transforma, né, esses indicadores, esses dados, em ações concretas e transformadoras? Eu acho que esse é o grande desafio, porque o problema dos dados ou o risco é que a gente mapeia e depois diz, é assim, e não faz nada com isso, né? Então, assim, os dados eles são o primeiro passo para trazer um mapa, um diagnóstico da situação, e eu acho que, né, já fiz esse elogio, vou repetir aqui, quando vocês trazem esses dados de forma didática, para que as pessoas possam entender do que se trata aquilo, como que aquilo afeta, o que aquilo tem a ver com a vida delas, isso faz com que as pessoas comecem a se importar mais. O que significa isso? O que isso tem a ver comigo, com a minha família, com o meu entorno? E aí sim a gente pode exercer a nossa cidadania e buscar soluções e cobrar. E aí, nesse caso, a sociedade civil tem um papel muito importante de
disseminar os dados, de fazer consulta com a população, não só para cobrar resultados, mas também para começar a dizer quais são os resultados que essa população quer. Então, a partir desse diagnóstico, qual é a vida que a gente quer para as mulheres de Limeira? No caso aqui do que a gente está falando. Como que a gente quer que a vida das mulheres de Limeira seja no dia a dia, do momento em que elas acordam, do momento que elas vão dormir? E aí, a partir disso, levar essas mensagens da população de uma forma organizada, estruturada, para o poder público, para que isso, de fato, se transforme em política pública. E também levar isso para as empresas, porque né, o setor privado pode fazer muitas coisas também dentro das suas políticas, né, da maneira como o trabalho se organiza e os benefícios que essa empresa oferece. Então, é uma contribuição de todo mundo, mas acho que as pessoas precisam se entender como cidadãs, como detentoras de direitos e também de responsabilidades de co-criarem essas soluções que servem a elas. Muito bom. Certo. Thaís, e a gente estava falando desse desafio, você falou agora um dos maiores desafios, né? Outro desafio muito importante que a gente acha, né? A gente sempre fala sobre isso, é sobre o envolvimento dos homens e dos meninos nessa questão, em trazê-los para o debate, né? De forma que não cause desconforto e que eles também não fiquem na defensiva, né? Então, é trazer meninos e homens para esse debate. Então, queria saber, assim, de você... se é realmente importante considerar isso, considerar homens e mulheres, né, para trazê-los para essa discussão, qual a importância deles fazerem parte desse debate conosco? Eu acho que é fundamental, assim, só com metade da população, seja que metade for, a gente não vai conseguir alcançar a sociedade que a gente deseja e resolver os problemas que a gente tem, e realizar os sonhos que a gente tem em comum. A gente precisa trazer os homens e os meninos para conversar e para eles entenderem diversas nuances. Eu acho que uma é de que muitos casos, a gente falou de violência doméstica aqui, violência de gênero, mas existem muitos casos em que os homens e os meninos são parte do problema. Eles são os responsáveis por muitas das desigualdades e das desvantagens que são causadas a mulheres e meninas, especialmente das violências e das discriminações. Então, é necessário que eles entendam isso, para que eles comecem a ser parte da solução. Parar de fazer a má conduta, ou cometer o crime, ou exercer a violência, e, ao mesmo tempo, começar a ser parte da solução. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? E aí, nesse processo, a educação dos homens e dos meninos, desde cedo, no ambiente familiar, escolar, de convivência social, em questões culturais, ele é fundamental. Agora, a gente também escuta muito essa expressão, mas nem todo homem. É claro que não é todo homem, né? Não é todo homem e nem todo menino que é violento, que é machista, que vai cometer uma discriminação, mas eu acho que é aí que está o grande potencial. Se você é um homem ou um menino que não é violento, que não é machista, então você é um potencial aliado. E você vai precisar educar os seus colegas, os seus amigos, os seus filhos, os seus pais, para que eles também deixem de ser machistas. E isso é tão simples quanto parar uma piada machista no meio de um jogo de futebol, evitar um comentário, uma foto que circula num grupo de WhatsApp, né? Então, e apoiar as mulheres e as meninas, né, da sua vida, do seu entorno, para que elas, de fato, possam também se desenvolver, né, e realizar o seu pleno potencial. Então, é muito importante trazer os homens e os meninos para essa conversa. Sim, e você acho que já falou, né? A pergunta seria como podemos envolver esses homens, né, sem criar uma resistência, né? Você já deu aí falou várias coisas de forma para que a gente possa envolvê-los, né? E também que atitude deles nós podemos reconhecer como parte dessa transformação. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que reconhecer os movimentos de avanço e de melhoria dos homens e dos meninos é importante. Eu acho que ninguém é perfeito. O machismo, o patriarcado são construções sociais, condicionamentos sociais que a gente aprende desde que a gente nasce. E antes disso, né, como eu falei, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, já tem alguém com alguma expectativa em relação a gente. E é sistêmico. A gente vai olhar, está na novela, está no filme, está na escola, está em todos os lugares. Então, o machismo ele está presente no imaginário e nas atitudes de homens e de mulheres, muitas vezes. Só que a gente precisa entender que ninguém se beneficia necessariamente disso, né? Então, assim, quando a gente entende que o machismo é algo a ser combatido porque ele é nocivo tanto para as mulheres quanto para os homens,
e que o empoderamento das mulheres é benéfico tanto para as mulheres quanto para os homens, aí a gente começa a poder agir juntos, assim. E aí eu acho que nisso a gente precisa parar com essa cultura do cancelamento. Porque enquanto a gente tiver, se a pessoa não falar a palavra perfeita, se agir de uma forma perfeita, ela não vale nada, é o 100 ou 0, a gente não vai conseguir construir diálogo e se ouvir e começar a pensar em uma construção mais coletiva do que a gente quer para o futuro. É porque, na verdade, essa é uma construção, né? É uma mudança, porque a gente também já nasceu, assim, ouvindo um monte de bobagem, né? Dos pais, dos avós. E pra gente, a gente tem que estar aberto, né? Aberto para as pessoas... ouvir, né, as pessoas e pensar, refletir a questão, né? Então, porque nós também fomos parte disso, né? Em nossa geração aqui, todas nós, eu acho, né? Sim. Então, a gente tem que realmente... Opa, será que isso que eu falei, né, faz algum efeito? Aprender com os mais jovens que estão vindo aí, né? Eu aprendo muito com a minha filha, por exemplo, né? Com meu filho, enfim, que são jovens. Mãe, isso não é legal, sabe? Então, é uma abertura para que você... não pode falar, né? No meu tempo não era assim. Não, o seu tempo é hoje, vamos aprender, né? Vamos melhorar. Sem dúvida. E a gente aprende muito com os mais novos, né? Principalmente nessa questão. Estão muito mais ligados. Eu fico até pensando, às vezes, que teve algumas discussões que fazia muito sentido quando eu me tornei mãe, que hoje... a nova geração já está muito mais forte, a gente não precisa nem mais discutir, né? Algumas questões como assim, divisão de trabalho doméstico, eu percebo que já é uma questão que todo mundo já... não é mais um tabu que a mulher tem que fazer, ponto, né? Então, a gente está evoluindo e os mais novos têm muito a ensinar para a gente. E aí, a gente está entrando na nossa reta final. E na nossa reta final, eu vou fazer umas perguntas para cada integrante do grupo. E eu vou começar com você, Maria. Ah, meu Deus, tá bom. Bota lá. Qual dado mais te marcou? Eu acho que, para mim, eu sou farmacêutica de formação, né? Apesar de não estar mais atuando na área, eu acho que é a mortalidade materna. Eu trabalhei num hospital público, em parte privada, aqui da cidade, e para mim sempre foi importante ver isso, né? Tenho 2 filhos também, são pequenos, o Otto está com 5, o Arthur com 2. Tive 2 tipos de parto, uma cesariana e um parto normal. E, assim, para mim, fez muito sentido ir atrás disso, de informação e tudo mais. E através de curso, de escuta ativa de outras mulheres, eu acho que é bem isso, né? Hoje a gente tem tanta evolução, tanta ciência, mas as mulheres ainda morrem num parto, né? Ou poucos dias depois, por causa de uma hemorragia não vista, não percebida, enfim. Então, para mim, esse é um dado sensível ali, ele me toca. E acho que esse seria o dado, Ju. E para você, Marisa, para nossa educadora? É difícil eu não mencionar a educação, embora a fala da Maria é muito pertinente. Sim. É um dado que diz sobre nós. Sim. Mas eu vou voltar aqui para a questão da creche. Sim. Considerando que é um direito social, um direito da criança. E nós sabemos que os primeiros anos de vida, eles são determinantes para que a criança possa se desenvolver, para formar todo o seu processo de personalidade, até mesmo a vontade de estudar, porque é ali, com os estímulos adequados, a criança vai aprendendo e ela vai se desenvolvendo. Nós sabemos que a educação na primeira infância, ela é crucial para que a criança seja educada, e a educação a gente não separa dos cuidados. Então, tendo acesso à creche, essa criança tem alimentação balanceada, por uma profissional ou por um profissional da nutrição, tendo acesso à creche, até o acompanhamento dela de saúde é notado pelas educadoras, pela pessoa que é responsável ali pelos cuidados de saúde. Tendo acesso à creche, a criança ela já se socializa num ambiente para além da família. Então, a nossa vida ela pode ser marcada positivamente com acesso a uma educação de qualidade. E nós não podemos deixar que a educação ocorra a partir dos 7, dos 8 anos. É claro, se a estrutura familiar, e aqui estrutura familiar são todos os membros da família, puder com que essas crianças possam ficar parte do tempo junto à família, ou nos primeiros anos,
toda a parte do tempo, seria ótimo? Sim. Mas a realidade é que, para a nossa sociedade avançar, hoje nós precisamos de condições. E como vocês bem pontuaram aqui, tanto a Juliana quanto a Maria, nós precisamos deixar a questão da igualdade ir para a equidade. Então, a equidade vem com acesso para todos. E daí, a família vai decidir se ela quer colocar a criança, o bebê, na creche ou não. Mas, para isso, é necessário que haja vaga para todas as crianças. E contemplando as crianças, as famílias, e principalmente aqui o nosso debate hoje sobre as mulheres, ele também é modificado. A gente pode modificar a vida de milhares de pessoas, sendo o direito dessas crianças de terem acesso à creche respeitado. E, consequentemente, nós, enquanto sociedade, crescemos, evoluímos, e isso vai refletir no país como um todo. Então, para mim, a questão da educação ela é crucial, porque também, com mais esclarecimento, até a questão da mortalidade, como Maria bem citou, a gente pode evitar. Porque quanto mais educação, mais informação, mais questionamento, mais análise dos dados. Então, a gente consegue pensar numa realidade de modo muito mais objetivo, tendo acesso à educação desde os primeiros anos de vida. Exatamente. E você, Dani? No primeiro momento, o que me chocou assim, foi a questão da mortalidade, porque eu não esperava. Né? A gente já imagina que a questão da educação é a mais assim, mas me impactou a questão da mortalidade. Mas, para mim, o mais importante hoje é a educação também, porque eu acho que muitas vezes as crianças não têm dentro de casa, né? São famílias muito desestruturadas, com muitos problemas, né? Às vezes é só uma mãe ou só uma pessoa ali que cuida de várias pessoas, não tem um apoio, não tem uma rede ali de apoio, não tem educação, as próprias mães não tiveram educação. Então, como é que você vai dar uma coisa que você nunca teve, né? Então, se a criança ela começa a ter um acesso, ela leva para casa também. Você né? quebra um ciclo, né? Você quebra o ciclo, você vai levar para tua casa um pouco de informação. Então, e a informação é a questão da saúde, da alimentação. De repente, ela vai aprender coisas em casa que ela vai levar para a família toda, né? Então, eu acho que a educação é a base primordial de tudo. Eu também vou me posicionar, e eu também acho que vaga em creche é uma coisa que mais me impressiona, e principalmente porque, para mim, a vaga em creche ela é um indicador que afeta os outros, como muito bem disse a Thaís aqui. Né? Se a gente não tem vaga em creche, eu acho que a gente vai continuar tendo aumento de violência, por conta que a mulher não consegue conquistar. Um dos fatores é a independência financeira, e se ela não tem independência financeira, né, não tem onde colocar os filhos, não consegue trabalhar, não consegue se quebrar o ciclo. Né? E também eu tenho outra questão, que é da educação, que teve uma leve piora, que eu acho que também esse dado também afeta, porque quando a criança vai mais cedo para a escola, eu acho que tem uma questão de alimentação. Né? A gente falou de equidade, a gente tem algumas regiões da cidade que a gente sabe que as 3 alimentações não são uma realidade, e quando essa criança está na creche, ela consegue ter as 3 alimentações. Né? Então, para mim, esse indicador da vaga em creche é um indicador que a gente precisa lutar pela melhora dele, por conta ele reflete em outros indicadores que a gente também tem acompanhado. E, para a gente finalizar agora, eu vou fazer minha última pergunta para a Thaís. Aliás, a gente teve uma aula hoje aqui. Né? Verdade. Eu espero que muita gente na nossa cidade consiga ter acesso a toda essa informação, porque aprendi muito, e imagino que vocês também. E aí, Thaís, que caminhos você enxerga como prioritários para que cidades como Limeira avancem na redução da desigualdade de gênero? Aquela pergunta, né, final. Eu acho que a gente precisa olhar para as causas das coisas, em primeiro lugar, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui nessa última hora, ela precisa estar na mesa do jantar, na mesa do bar, na festa do aniversário, e ela precisa estar também nas escolas, porque eu acho que, né, a gente criou na sociedade essa ideia de que gênero é uma questão partidária, é uma questão ideológica, é uma coisa obscena, sei lá, as pessoas pensam tantas coisas quando a gente fala a palavra gênero,
Mas gênero é exatamente isso que a gente está conversando aqui o tempo todo. É como cada uma das dimensões da nossa vida em sociedade, impacta a vida das mulheres e das meninas e dos homens e dos meninos de maneira específica, de maneira diferenciada, às vezes de maneira, inclusive, desproporcional. Então, quando a gente traz esse debate, inclusive para as escolas, né, um debate aberto, um debate apropriado, claro, a cada idade, a cada etapa do desenvolvimento de uma pessoa, a gente começa a trazer essa responsabilidade para todo mundo, né, de o que eu posso fazer, o que eu posso cobrar, como eu posso ser parte da solução e não do problema, como que a gente pode juntos pensar numa visão coletiva para as mulheres e para as meninas, para os homens e para os meninos na cidade de Limeira. Né? Porque a gente, como vocês disseram sobre o tema da educação, a gente coloca muita responsabilidade nas costas das famílias. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento de gênero. Onde que a gente vai buscar? Eu fui fazer um mestrado, né, fora do país para aprender mais sobre isso, assim, mas esse não é um conhecimento que está disseminado em todos os lugares. Então, acho que a gente precisa disseminar esse conhecimento e não colocar essa carga só nos ombros das mulheres e das famílias, porque é muita coisa. A gente precisa realmente trazer isso para um debate mais leve, mais amplo, mais democrático em todos os espaços da sociedade. Aí a gente começa a olhar para as causas disso e aí a gente começa a dissolver esses condicionamentos que são tão arraigados dentro de todo mundo. Acho que é por aí. É isso. Então, agora eu vou passar a palavra para cada uma das participantes aqui, das minhas parceiras de live, para que elas, né, façam seu comentário final e já se despeça desse momento que foi tão especial. Pode ser você, Maria, que também. Eu começo com você. Eu queria agradecer, acho que foi ótimo. É a primeira vez que eu participo de algo assim, e acho que ter um grupo de mulheres, né, para falar sobre isso já é o primeiro passo. Então, estou muito feliz em participar. Thaís, muito obrigada. Acho que foi muito enriquecedor e que a gente possa participar mais vezes. Assim será. E você, Marisa? Bom, também quero agradecer muito a Thaís e a Maria, a Dani, a você, Juliana, por este momento de olharmos para os dados da nossa cidade e a gente se torna mais responsável e corresponsável. Não adianta só deixar as decisões e as ações para as políticas públicas nas mãos das pessoas que foram eleitas. Nós, enquanto cidadãs, também temos esse comprometimento, não só pensando em nós, e daí a gente traz aí a filosofia africana, porque a Thaís trouxe tão bem, né, os dados de África e tudo mais, mas porque se eu sou, é porque nós somos. Sim. Então, se algum desses dados não me afeta diretamente, eu tenho que me comover porque ele está afetando a outra mulher. Então, se afeta a outra mulher ou as outras, me afeta também, direto ou indiretamente. Então, a gente tem que pensar, não só em dar as mãos, mas em efetivamente caminhar. Nós temos os dados, o observatório trouxe esses dados muito didáticos, como bem a Thaís salientou, e o que nós faremos com isso? A live foi um disparador e Thaís nos ensinou, nos ajudou, demonstrou o quanto a gente tem que refletir sobre isso e quais são os desdobramentos. Então, agora diante disso, o que faremos? Então, muito obrigada e eu convido você que nos acompanha aí nesse podcast a pensar quais atitudes podemos tomar para que a nossa cidade, o nosso país e todo o planeta seja um lugar de respeito às mulheres, às meninas e também aos homens e às mulheres, mas que a gente possa romper o ciclo, quebrar todo tipo de estereótipo que condena, que violenta as mulheres e, principalmente, impede que a gente tenha uma sociedade melhor. Obrigada. Muito bem. E você, Dani? Bom, obrigada, né? Clichê, né? Obrigada, mas é isso. Eu estava pensando outro dia, eu falei, nossa, que legal, né? O Observatório nos deu essa oportunidade de estar trabalhando com esse assunto, de estar discutindo sobre esse assunto, de estar abrindo, estar levando para outras pessoas, a gente está aprendendo muito, né? E quando a gente aprende e acha relevante, vai passar para frente, a gente vai aumentando a nossa rede. E eu acho que é isso que é importante agora, né? Aumentar a nossa rede de pessoas que vão caminhar conosco nisso tudo, porque a questão do respeito que você falou, não é respeito com o ser humano, né? Não é com o homem, com a mulher, com a menina, com o menino. Então, é uma questão de respeito com o ser humano. E a gente aprendendo um pouquinho, a gente pode levar para as pessoas. E eu acho uma coisa muito importante a gente não aceitar, sabe, as piadinhas, as coisas, porque tem, como a
já fiquei muitas vezes constrangida em muitos lugares, sabe? De você estar ali e você ouvir uma piada, seja racial, seja de gênero, de mau gosto com a mulher, e a gente não pode deixar, mas a gente não pode dar bater de frente, ter um choque com aquilo, com aquela pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ir com jeitinho, tentar mudar essa cultura e mostrando como que a gente aprende, através de informação. A gente não está aqui aprendendo porque nós estamos aqui abertas, né? O ouvido aberto para escutar e aprender. Então, de repente, aquele parente ali na mesa, né, do bar, do almoço de domingo, com um jeitinho, você introduzir alguma coisa ali que possa fazer com que a cabeça dele abra, né, um pouquinho mais também em relação a isso. Porque todos precisamos devagarzinho ir mudando a nossa cultura, o nosso jeito de pensar. Com certeza. Né? Muito bom. Thaís, você? Queria agradecer vocês, gente, pelo convite, por sustentarem esse trabalho. É sempre muito rico, assim, estar entre mulheres, como vocês disseram, e trazer esses temas à tona. Estou super de acordo, acho que se é um problema de uma mulher, é um problema de todas as mulheres, e eu gostaria de convidar os homens a também pensarem que se é um problema de uma mulher, também é um problema deles, porque é um problema social, e enquanto a gente tiver algum grupo sendo discriminado, sendo deixado para trás, a sociedade inteira perde. Então, é realmente, né, resgatar essa noção de solidariedade e de vamos trazer essa questão da igualdade e da equidade como uma oportunidade para que todo mundo possa desenvolver o seu pleno potencial, porque assim, todo mundo pode contribuir mais para esse coletivo. Então, é essa noção de abundância. A gente não está dizendo para os homens perderem os direitos, para que as mulheres tenham direitos. A gente está falando de todo mundo ter acesso a direitos e oportunidades para se desenvolver plenamente, para contribuir ainda mais para esse coletivo. Ou seja, é um movimento de abundância e de expansão. E aí é mais legal, mais gostoso também pensar nesses temas e nas possibilidades que a gente pode ter a partir disso e como a gente pode exercer a nossa cidadania a partir desse lugar mais abundante também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem firmes, os desafios são muitos, mas é muito importante. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a todas vocês. Para mim é muito especial estar aqui, porque eu sempre quis, né, enquanto eu, na minha unidade, poder fazer algo, de fato, em pró à causa das mulheres, né? E a gente se encontrou e a gente está dando pequenos passos, né? A gente está falando aqui, Marisa falou de caminhada, Thaís também, a gente está dando os primeiros passos, mas a gente está caminhando. Né? A gente poderia somente estar observando, mas a gente, como a Marisa mesmo nos provocou, a gente começou a caminhada, né? A gente dá os primeiros passos e vamos ver como é que a gente vai transformar os dados em ações na linha do tempo. Mas estamos felizes porque a gente já começou a dar os primeiros passos. Então, quero agradecer Maria, Marisa, Dani, Thaís e Paula, que não está aqui no vídeo, mas que contribuiu bastante para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, nessa live. E também aos homens do observatório. Porque a Thaís falou agora uma frase, né? Se é um problema de mulher, também é um problema do homem. E ainda bem que os homens dos observatórios ficaram atentos a isso. E a gente tem que comemorar, porque isso não é uma coisa comum. Né? A gente está aqui hoje porque a gente teve homens apoiadores. Sim. Então, agradecer a todos os homens que nos apoiaram para que a gente estivesse aqui hoje. E eu quero agradecer a você, porque acompanhou e aprendeu hoje com a gente muito sobre os dados relevantes da nossa cidade, e convidar você para ir lá no site do Observatório, observatoriolimeira.org.br, que tem todo o relatório com todos os dados, tem lá como que esses dados foram coletados e como é que a gente chegou nos números que foram apresentados. E se ficou com alguma dúvida, não hesite em fazer uma pergunta para a gente. A gente falou muito em caminhar aqui hoje, e eu quero convidar você que está em casa para caminhar conosco, porque o Observatório Social tem a Caminhada Cidadã, onde a gente coleta lixo ao redor de uma região da cidade. Então, se você quer começar a caminhar conosco, entre no nosso site e clique lá no Caminhe Conosco para começar essa caminhada junto de mudança da nossa cidade, da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.